Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que vocês sempre me pedem, que é falar sobre os livros da minha vida. Só que eu não fazia a menor ideia de como fazer isso, tipo, eu não conseguia responder essa pergunta. Então, na verdade, eu vou fazer uma tag explicando, assim, a minha lore com livros, né? Qual é a minha história com livros. Eu peguei a inspiração dessa tag da Carrie Kenreid. Quem me acompanha já me ouviu falar sobre ela 1 milhão de vezes, eu amo a diva. Então, eu vou falar um pouco sobre, assim, a minha trajetória com livros, né, ao longo da minha vida. E, no fim, eu vou fazer um panorama de livros que mais me marcaram durante a minha vida inteira. Sem mais delongas, vamos começar. Qual foi o primeiro livro que você lembra de ter lido sozinha? E assim, gente, eu aprendi a ler muito cedo e a minha memória é horrível. Então eu vou falar assim, livros que eu me lembro de gostar muito quando eu era muito criança, assim, menos de 10 anos. E é impossível falar sobre leitura na minha vida, eu acho que isso se aplica à maior parte das pessoas, sem falar de Turma da Mônica, né? Eu era obcecada com gibis da Turma da Mônica. Eu tinha uma revisteira no meu quarto com muitos, muitos e muitos gibis. Ainda tem muitos deles aqui em casa até hoje, então assim, é impossível falar da minha trajetória com leitura sem falar sobre gibi. Antes de eu estar pronta para ler livros completos, isso era assim, 100% da minha leitura. Então, não dá para falar sobre ler sem falar sobre Turma da Mônica. Eu acho que isso se aplica à maior parte das pessoas, especialmente quem cresceu ali nos anos 2000. Eu também gostava muito do livro do Menino Maluquinho. O Zeraldo marcou muito a minha vida. Eu era obcecada com o Menino Maluquinho, assim, com o livro. Eu lembro que eu tinha um quadrinho, eu tinha um livro de colorir. Eu vi a série, né, o programa de TV, assim, eu era completamente obcecada pelo Menino Maluquinho. Eu também adorava o livro Marcelo Marmelo Martelo. Gente, eu, assim, revivi minhas memórias fazendo pesquisa pra esse vídeo, que eu tava tentando lembrar quais livros eu amava. E eu acho que eu reli esse livro, Marcelo Marmelo Martelo. Eu reli esse livro, tipo, 300 vezes, assim. Eu acho que se eu pegar ele pra ler hoje, eu vou saber todas as palavras que estão nele. Eu era obcecada e eu tinha... Eu não sei se todas as versões são assim, mas a versão que eu tinha também tinha outras histórias dentro do livro. Mas Marcelo Marmelo Martelo era o que eu mais gostava. Eu também gostava muito do livro Menina Bonita, do Laço de Fita. Eu lembro que eu ganhei esse livro de presente e ele marcou muito, assim, a minha infância. Eu sempre gostei de livros sobre mulheres, eu vou falar sobre isso. Então esse me marcou muito. Outro, né, um clássico, Meu Pé de Laranja Lima. Também eu acho que todo mundo que cresceu ali nos anos 2000 provavelmente leu esse livro 1 milhão de vezes. Eu lembro de ler ele na escola. E aí eu vi o filme, né, quando eu cresci mais um pouco, eu vi o filme com o João Guilherme. Assim, também é outra história que marcou muito a minha infância. E Querido Diário Otário, também, quando eu já era um pouquinho mais velha, eu acho, assim, já mais por uns 8, 9 anos, eu era obcecada nesses livros. Eu lembro que tinha, na época eu acho que só tinha uns 3, assim, lançados, mas eu era fiel. Assim, toda vez que lançava, eu ia na livraria comprar o novo volume, porque eu era obcecada. Com qual personagem você mais se identificava no ensino fundamental? Eu amava Judy Moody. Eu vi esse livro na livraria recentemente e me fez pensar muito, assim, como eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, assim, eu não tinha muitos amigos, eu sempre fui muito quietinha, eu era tímida, então eu me identificava muito com essas histórias, assim, de meninas mais reclusas. E Judy Moody não era isso, né? A Judy Moody não era reclusa, pelo que eu me lembre, então era meio que o que eu queria ser e não era. E aí o que eu era, Um Diário de uma Garota Nada Popular. Eu amava esse livro. Eu lembro vividamente, tipo, era um livro meio capa dura, assim, meio que no estilo de Diário de um Banana, que eu também amava. E eu lembro de devorar esses livros, assim, eu relia muito, muito, porque eu sempre li bastante, obviamente na época não existia Kindle e livros não eram tão acessíveis, né, como eles são hoje em dia. Então eu não tinha tantos livros novos, sabe? Então todos esses livros que eu falo que marcaram a minha vida foi porque eu reli eles 1 milhão de vezes. Qual era o seu livro conforto nessa época? Gente, Thalita Rebouças, pô. Gente, a Thalita me criou. Tipo assim, ela é minha mãe. A série do Fala Sério, né? Fala Sério Mãe, Fala Sério Pai, Fala Sério Amiga. E aí também os livros do Tudo Pra um Popstar. Eu era completamente obcecada pela Thalita. Ainda sou, eu acho ela uma diva. Tipo, realmente, assim, eu atribuo muito da minha vida, da minha personalidade, de como eu passava o meu tempo a Thalita Rebouças. E sempre foram leituras conforto pra mim, sabe? Eu lembro, às vezes eu tinha um dia ruim, assim, na escola, e eu lia Thalita Rebouças
dicas pra me recuperar. Como seu gosto literário mudou desde a infância? Assim, além de eu, obviamente, ter amadurecido, eu sinceramente não acho que mudou tanto. Eu tava refletindo sobre os livros que eu lia e que eu gostava e os livros que eu leio e gosto hoje em dia, e eu sempre gostei de histórias muito focadas nos personagens. Eu nunca gostei de grandes fantasias, assim, tanto que eu vou falar sobre isso, mas eu não li os grandes livros de fantasia e coisas extraordinárias que tinham, assim, na minha adolescência, principalmente. Eu sempre gostei de histórias mais focadas nos personagens, com o desenvolvimento deles, realmente a gente dentro da mente das pessoas, e até hoje continuam sendo as minhas leituras preferidas. Então, assim, obviamente eu amadureci, mas os elementos são muito similares. Também eu sempre gostei de histórias de mulheres. Eu falei sobre isso recentemente num vídeo, que eu tava falando que eu tô com muita dificuldade de ler Intermezzo, da Sally Rooney, porque a gente tá dentro da mente de dois homens. E eu sempre fui mais das mentes femininas, assim, eu sempre gostei de ler sobre mulheres, realmente sempre fui a girl's girl. Sempre gostei de ler sobre mulheres e sempre me interessou muito mais do que homens. A escola te inspirou a ler? Se sim, de que forma a sua criação incentivou a leitura? Eu acho que sim. Eu tenho memórias de ter que ler livros por causa da escola e de ler muito na escola. Como eu disse, eu nunca fui muito popular, nunca tive muitos amigos, então eu passava muito tempo lendo. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos, assim, eu tinha uma amiga que a gente lia juntas no recreio. Tipo, literalmente, eu sentava do lado dela e a gente ficava lendo no recreio juntas. Então, sempre foi uma grande parte, mas eu diria que a minha criação em casa foi o que realmente afetou muito o meu gosto por leitura. Eu já contei essa história várias vezes, mas os meus pais realmente sempre incentivaram muito a leitura. Eles viam que era uma coisa que eu me interessava sempre, então livros sempre fizeram parte da minha vida, sempre foi uma coisa que eles quiseram instaurar muito em mim e deu certo, né? Então, eu devo 100% a eles. Esse mérito é deles. Que livro você tem sentido vontade de reler ultimamente? E assim, gente, chegamos na porção do vídeo que eu vou falar de Jogos Vorazes 1 milhão de vezes, tá? A partir daqui, so sorry, mas desde que lançaram os novos livros, né, O Amanhecer na Colheita e Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu tenho muita vontade de reler Jogos Vorazes desde o começo, né, ler na ordem cronológica. Obviamente seria o livro do Snow primeiro, depois do Hammett, e aí a trilogia original. Então eu realmente tenho planos de fazer isso no próximo ano. Assim, porque com certeza antes do filme de Amanhecer na Colheita, porque eu tô muito ansiosa pra ver com mais clareza, sabe? Tipo, as conexões e tal. E não é reler, mas tem livros que eu nunca li na minha adolescência, que eu queria muito ler hoje em dia. Como eu disse, eu nunca gostei de grandes coisas fantasiosas. Então, eu nunca li Crepúsculo, eu nunca li Percy Jackson. Eu li o primeiro livro de Percy Jackson há, tipo, 2 anos atrás, literalmente. Então, não foi uma coisa que fez parte da minha infância, da minha adolescência. E eu também nunca li nada da Cassandra Clare. Então, a série de Instrumentos Mortais, Shadowhunters e tal. Eu tenho sentido muita vontade de ler recentemente, porque várias youtubers, principalmente gringas, que eu acompanho, estão lendo também pela primeira vez. Então, ver a experiência delas tá me fazendo querer ter essa experiência também. Mas fiquem tranquilos que se um dia eu ler, eu com certeza vou fazer vlog de leitura aqui pro YouTube, tipo, full spoiler. Vocês vão fazer parte disso comigo. Gente, desculpa, Olivia tá tacando o terror aqui do meu lado, pelo amor de Deus. Qual é a sua série de livros favorita ou o que mais marcou sua adolescência? Eu já falei sobre Jogos Vorazes 1 milhão de vezes, gente. Eu não vou ficar me repetindo, não vou contar a história de novo, mas eu amo Jogos Vorazes desde que eu tinha 11 anos de idade. Essa é literalmente a minha cópia original de quando eu tinha 11 anos, eu comprei. E eu guardo essa série no meu coração de uma forma, assim, eu sou obcecada. Jogos Vorazes me radicalizou como ser humano. Tipo, eu realmente não tenho palavras pra descrever o quanto eu amo esses livros e o quanto eu amo a Suzanne Collins e tudo que ela construiu. Mas outra série que me marcou muito, e eu não falo muito sobre, é The Maze Runner. Eu, assim como a maioria dos adolescentes, era obcecada pelo Dylan O'Brien. Ainda sou, aos 25 anos, assim, bizarro. E eu lembro quando saiu o filme, né, eu assisti por causa dele, porque ele era o protagonista, e aí eu li a trilogia. Se eu não me engano, hoje em dia tem mais livros, mas na época era realmente só uma trilogia, eu até tenho. Eu fiz um tour pela minha estante, gente, há um tempo atrás. Eu vou linkar o vídeo aqui pra quem quiser assistir, que eu falei sobre todos os livros que eu tenho. Mas também me marcou muito, assim como Jogos Vorazes, eu sinto que muita coisa que eu penso sobre o mundo, assim, minhas crenças sociais e políticas vieram dessas leituras que eu fiz num período tão importante da minha vida, né? Eu tinha, sei lá, de 11 a 15 anos quando eu li esses livros, então também me marcou muito e eu não falo muito sobre. É outra série que eu quero reler
alguma vez na minha vida. Não sei quando, provavelmente não em breve, mas eu quero revisitar esses livros alguma vez. Um livro que você teve que ler na escola e acabou amando. Quando eu era bem menor, assim, eu lembro de ler A Bolsa Amarela e eu lembro que eu não queria gostar desse livro porque eu odiava a minha professora de português e eu lembro que ela mandou eu ler e eu fiquei tipo... Não vou ler essa merda, não gosto dessa mulher. E aí eu tive que ler, obviamente, porque eu era uma criança. E... uma criança não, tá, gente? Eu tinha, sei lá, uns 11 anos, 12 anos. E eu amei o livro, no fim. Eu já reli esse livro também várias vezes. Eu sou muito das releituras. Tipo, eu amo reler coisas, eu amo reassistir coisas. Então, na minha infância, eu lia e relia as minhas coisas favoritas, tipo, 1 trilhão de vezes. Outro livro que eu tive que ler pra escola foi Volta ao Mundo em 80 Dias, e eu amei. Eu também gostava muito de Viagem ao Centro da Terra, eu ainda tenho a minha cópia de Viagem ao Centro da Terra. São livros, assim, são o pouco de fantasia que eu lia e, nossa, marcou muito a minha infância. E o filme também de Viagem ao Centro da Terra com Josh Hutcherson. Amo. Outro livro que, assim, eu já era um pouquinho mais velha, foi no meu terceiro ano, eu tinha 16 anos, foi Dom Casmurro. Esse livro eu tive que ler pra fazer o vestibular da UERJ. E foi meu primeiro contato, e único até hoje, com Machado de Assis. Obviamente eu já conhecia, né, a história de Capitu e Bentinho é tão icônica, é um marco na literatura brasileira. Eu já conhecia a história, eu tava tipo, ai, não sei nem se eu preciso ler, mas eu fiquei muito feliz que eu li, porque eu lembro de ter gostado bastante. Eu comprei essa edição de bolso, né, e eu lembro de voltar da escola no ônibus lendo esse livro, eu gostei muito dele. Se o seu eu de 13 anos pudesse viver em um mundo fictício, qual seria? E esse mundo é diferente do que você escolheria hoje? Com certeza eu escolheria viver no mundo de Jogos Vorazes, mas assim, morando na capital, né, pra eu não ter que participar dos Jogos Vorazes. E sinceramente, gente, não estamos muito longe do mundo de Jogos Vorazes hoje em dia, né? Infelizmente, estamos vivendo uma distopia atualmente, então, muito triste, mas... E com certeza hoje em dia eu não escolheria viver nesse mundo porque a gente já vive nele, né? Então eu escolheria outra coisa. Existe algum livro lançado recentemente que você gostaria de ter tido quando era mais nova? Assim, os novos de Jogos Vorazes, né? Não vou repetir, vou mudar a fita. Mas tem outro livro que não é novo, não é lançamento, mas eu queria muito ter lido na minha infância. Eu li esses livros em 2023 e eu fiquei muito mal que eu não li eles na infância, porque eu amei como adulta. Então eu imagino o impacto que teria tido na minha vida e é Harry Potter, gente. Eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha nem visto os filmes até eu ter, tipo, 19, 20 anos. Então, assim, eu realmente era muito removida do universo de Harry Potter. Eu tenho que dizer que eu não apoio a J.K. Rowling, tá? Se você apoia a J.K. Rowling, melhore. Melhore como ser humano. Então, assim, me deixa muito triste que ela é associada com isso, mas realmente já tiveram um grande impacto em mim já na vida adulta, então eu imagino o efeito que teria tido na minha vida se eu tivesse lido isso aqui na infância. Eu li o primeiro e acho que o segundo quando eu tinha uns 13 anos, mas eu não me pegou muito na época, sabe? Eu acho que eu tinha que ter lido um pouco mais jovem, tipo com uns 10, 11, e aí e lendo, né, a série ao longo da adolescência, eu acho que teria tido um grande impacto em mim. Mas tudo bem, faz parte. Eu tenho todos os livros, menos os 2 primeiros. Eu ganhei da minha melhor amiga, no caso, que ela doou pra mim. E eu queria muito ter os 2 primeiros, mas eu não quero apoiar a J.K. Rowling, então eu não tenho eles. Outra série que, assim, eu quero ler ainda, eu ainda não li, mas eu vejo muita gente falando que é muito boa e que queria ter tido na infância/adolescência, é Legendborn, que acho que é Lendários em português. Eu não sei muito sobre o que se trata, mas sempre me recomendam essa série e eu sei que é sobre uma menina negra que descobre que tem poderes, alguma coisa assim. Então, eu com certeza queria ter lido esse na adolescência. E agora vamos fazer um panorama dos livros que marcaram a minha vida, começando na infância. Diário de Banana. Clássico, né, gente? Um clássico. Capitão Cueca também eu gostava muito. Eu lembro que meus pais compravam esses livros pro meu irmão, porque meu irmão, assim, meus pais sempre tentavam também incentivar ele, assim como eles me incentivaram, mas meu irmão nunca gostou muito de ler. E aí eles compravam esses livros pro meu irmão e eu que acabava lendo. Então, assim, eu gostava de muitos livros que era, tipo, pra meninos na época, sabe? Também aqueles livros de meninas, que eu acho que é Go Girl o nome, tipo, que eram vários livros. Eu tenho memórias muito vívidas de ler esses livros, tipo, no meu quarto, com as minhas amigas. Eu lembro de dormir na casa das minhas amigas e levar esses livros pra gente ler juntas. Eu tinha todos, eu acho, que tinham lançado na época. Eu amava. Judy Moody e gibis também, né? Como eu falei, tiveram um grande impacto na minha vida. Na minha adolescência, Jogos Vorazes, não vou falar de novo. Também os livros de John Green, mais especificamente A Culpa é das Estrelas e Quem é Você, Alaska. Eu era obcecada por esses dois. Eu não gostava tanto dos outros,
que era Cidade de Papel e Teorema Catherine. Eu não gostei tanto na época que eu li, mas A Culpa é das Estrelas e Quem é Você, Alaska marcaram a minha vida. Eu nem diria que, assim, só a minha adolescência, marcaram realmente a minha vida. Outro que eu gostava, eu já era um pouco mais velha, Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Ela escreveu também Garota Exemplar, mas Garota Exemplar eu já li, eu acho que eu já era um pouco mais velha. Eu li Objetos Cortantes por indicação de uma amiga minha, quando eu tinha, tipo, uns 15, 16 anos, e esse livro é muito bom, gente, assim. Eu não releio ele há muito tempo, mas eu lembro da história e é muito boa, assim, eu recomendo até hoje. Eu também lembro de ler Eleanor e Park, quando eu era adolescente, e assim, eu acho que essa história é meio problemática, mas eu gostava, porque eu não tinha consciência social quando eu era uma adolescente de 13 anos, 14 anos, né? Também outro livro que eu li e reli várias vezes, quem assistiu meu Tour da Estante já sabe, mas, ai, aparição especial. Dá licença. Eu era obcecada pelo Kurt Cobain na minha adolescência, assim, dos 14 aos 17, ele era o meu hiperfoco, assim, eu era muito obcecada pelo Kurt Cobain. Então eu li várias biografias dele, e essa sempre foi a minha favorita, que é Mais Pesado que o Céu. Eu acho que o autor desse livro, né, o jornalista que escreveu, fez um ótimo trabalho. Se você gosta de biografias, livros de não ficção, e você tem interesse, né, por Nirvana, rock, Kurt Cobain, eu super recomendo esse. Outros dois livros que marcaram a minha adolescência são muito diferentes um do outro, mas As Esganadas, do Jô Soares, eu lembro de reler esse livro várias vezes, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, por algum motivo eu era obcecada com esse livro. Assim, não tenho muito mais o que dizer, eu não sei por que eu gostava tanto dele, mas eu amava. E As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chbosky, eu assisti o filme, né, com o Logan Lerman, essa capa é a capa do filme. E eu amava muito o filme, aí eu fui ler o livro. E é uma daquelas histórias que, assim, eu acho que você tem que ler na adolescência. Então, talvez se você for adulto, você não goste desse livro. Mas, se tem adolescentes me assistindo, eu recomendo super essa leitura. Agora, na vida adulta, e assim, vida adulta, gente, eu considero da pandemia em diante. Quando a pandemia começou, eu tinha 19 anos. E eu tava numa fase que eu não lia muito, assim. Eu lia, sei lá, 5 livros por ano. E aí, na pandemia, foi quando eu me apaixonei por livros novamente. Então, eu acho que é válido eu começar daí até hoje em dia, sabe? E um dos primeiros livros que eu li, quando eu tava voltando a ler e eu me apaixonei, e desde que eu li esse livro em 2021, eu já reli ele todos os anos, Pessoas Normais. Eu sou obcecada por esse livro, eu literalmente acabei com os meus post-its. E toda vez que eu releio, eu marco mais coisas, eu me identifico com a Marianne, com o Connell, assim, eu acho que a Sally Rooney fez um ótimo trabalho em criar personagens tão complexos e tão profundos e... Ai, nossa, eu amo, gente. E assistam a série também, a série é maravilhosa. Pra quem não quer ler o livro, não gosta da escrita da Sally Rooney, sei lá, assistam a série, porque a adaptação é perfeita. Outro livro que me marcou muito, acho que eu li em 2021 ou 2022, foi Little Women, né, Mulherzinhas. Como eu disse, eu sempre gostei muito de histórias sobre mulheres, e esse livro é, tipo, a história sobre mulheres. A Jo March, tipo assim, eu sou ela. Ela sou eu, então eu me identifico muito com a Jo e eu amo, amo, amo essa história. É um daqueles livros que eu acho que todo mundo devia ler. É um clássico por um motivo, sabe? Outro livro que me marcou muito foi A Metade Perdida, da Brit Bennett. Quem me acompanha já me ouviu falar sobre esse livro, com certeza já falei sobre ele várias vezes. Ele é um livro que aborda racismo, consciência social, classismo, feminismo. Ele traz tantos temas importantes, mas é um livro de ficção e te leva numa história que, assim, eu fiquei muito envolvida, eu até marquei. Eu não sou de marcar livro, tá? Principalmente não de colocar post-it. Então, pra eu colocar post-it num livro é porque ele me marcou muito. Outro livro que eu já falei sobre ele algumas vezes, falei sobre ele recentemente, foi Pachinko. Também um dos primeiros livros que eu li quando eu voltei a ler, lá em 2021, se eu não me engano. E, nossa, Pachinko é uma história geracional de uma família coreana que vive no Japão. Você aprende um pouco sobre essa relação, né, da Coreia e do Japão, que pelo menos na minha educação brasileira não ouvi muito sobre essa história. Então é muito educativo, mas tem uma das escritas mais lindas que eu já li na vida. Pachinko fez um impacto muito grande em mim. Tipo, realmente é um daqueles livros que eu lia 10 páginas e aí eu sentava e pensava, tipo, por 20 minutos no que eu tinha lido, assim, me marcou muito. Esse livro não é um livro, na verdade é uma peça, que é Incêndios. Essa história é muito chocante, gente. Quem não conhece, leia sem spoiler, porque vai te marcar pra sempre. É pesado, estou avisando. Tem também o filme, que é dirigido pelo Denis Villeneuve, que é um dos meus diretores favoritos. Então, assim, esse livro é pesado, mas é bem fácil de ler por ser uma peça. E eu acho que todo mundo devia ler, todo mundo devia conhecer essa história. Falando em Denis Villeneuve, Duna, eu só li o primeiro, tá, de Duna, não continuei a série porque eu tenho muito medo.
fico muito intimidada. Mas eu li esse livro em 2021 também, antes de ver o filme. E é uma leitura muito difícil, gente, assim. Duna não é um livro leve, assim, tem muitos termos, muitos nomes, os nomes são parecidos e são complicados, então, assim, não é aquela leitura tipo, ai, vou ler um livrinho aqui, sabe? Mas é uma aula de ficção científica, uma aula de construção de mundo, construção de universo, e também é muito político, muito social, assim. Quem não quer ler, pelo menos assiste os filmes, principalmente o parte 2. Eu amo. E assim, gente, não é um vídeo de eu falando sobre livros sem falar da Emily Henry, né? Eu sei, é muito repetitivo, mas eu amo muito ela. O primeiro livro que eu li dela foi Leitura de Verão. E esse livro é muito importante pra mim, porque, de novo, eu li ele naquela fase que eu tava voltando a ler. E ele me trouxe pro mundo da women's fiction, né, que é ficção de mulheres. Eu não colocaria os livros da Emily na categoria de romance, assim. Eu realmente acho que os livros dela são ficção contemporânea sobre mulheres e a January me impactou muito quando eu li esse livro, então ele também. Eu acho que existe uma Ana Júlia antes de ler Emily Henry e uma Ana Júlia depois. Nessa questão de, tipo, minhas leituras, sabe? Eu acho que me marcou muito. Outro livro sobre mulheres que me marcou muito, Carrie Soto, da Taylor Jenkins Reid. Assim, eu diria que, que teve um impacto maior em mim seria a Evelyn Hugo, porque esse livro é um reset cultural. Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que realmente a Evelyn Hugo mudou a cultura pop, mas Carrie Soto é um livro que eu carrego comigo até hoje. Eu amo ler sobre mulheres, né? Como eu já falei um milhão de vezes, eu amo ler sobre mulheres fortes e que não têm medo de serem mulheres fortes, não têm medo de serem mulheres bravas e intimidadoras. Pra mim, a Carrie é uma personagem muito importante. Eu li quando eu tinha, sei lá, 21 anos, então eu já sabia quem eu era. Mas às vezes a gente precisa ler sobre mulheres fortes pra gente perceber como isso afeta uma sociedade, né? Outro livro que me marcou muito, eu penso nesse livro pelo menos uma vez por semana, e eu li ele acho que em 2021 ou 2022, é Na Casa dos Sonhos, é In the Dream House, da Carmen Maria Machado. Esse é um livro de não ficção, mais ou menos, eles são ensaios sobre um relacionamento abusivo que a Carmen teve. Era um relacionamento com outra mulher, e assim, eu sou uma mulher hétero, então ele me abriu muito os olhos sobre alguns aspectos de relação, uma relação romântica, né, entre mulheres, e como também pode ser uma coisa muito ruim, né? Pode machucar também as pessoas. Eu acho que eu tinha muito a percepção, como uma mulher hétero que nunca me relacionou com outra mulher romanticamente, eu tinha muito a percepção de tipo, só homens fazem coisas ruins, sabe? E esse livro abriu muito os meus olhos pra, não, um relacionamento ruim é um relacionamento ruim, independente, né, do sexo das pessoas envolvidas. Então, esse livro me marcou muito porque eu achei ele muito potente. Assim, e eu penso nele literalmente o tempo inteiro. E assim, também não é um vídeo de Ana Júlia falando sobre livros se eu não falar sobre Novembro de 63 de Stephen King. Stephen King no geral, mas Novembro de 63 é muito especial pra mim. Ele é um daqueles livros que eu esperava gostar, tipo, eu queria muito gostar, mas eu tinha medo de não gostar. É uma história muito diferente de tudo que eu já tinha lido antes. É uma história de viagem no tempo, sobre um professor que volta pra tentar impedir o assassinato do John F. Kennedy. É uma daquelas histórias que eu fiquei tipo, cara, será que se eu não sou estadunidense eu vou me importar com isso? E a resposta é sim, eu me importei, e bastante. Eu devorei esse livro, ele é um livro grande, e eu devorei, e eu lembro de, tipo, estar no aniversário de um amigo meu, num barzinho, e só ficar pensando, tipo, eu queria muito estar em casa lendo esse livro. E, gente, tipo, eu sou uma pessoa sociável, tá? Por incrível que pareça, eu saio bastante, eu gosto muito de sair à noite pra bar, pra samba, nanã. E, assim, pra eu estar num lugar desse pensando, meu Deus, eu queria estar em casa lendo, é porque o livro, tipo, me pegou de jeito, sabe? Então, só leiam, por favor. Se você ler um livro, porque eu te indiquei, leia Novembro de 63, por favor. Outro livro que me marcou na vida adulta, né? Harry Potter, já falei um pouco sobre, mas eu sabia muito pouco sobre Harry Potter, eu só tinha visto os filmes. Eu tinha muita vontade de saber mais, mas eu não estava preparada pro quanto eu fui afetada por essa história. Tipo, do livro 3 pra frente, eu chorei de soluçar lendo todos eles, assim, eu realmente me importei com todos os personagens e, tipo, é uma história que eu achei que eu já sabia, né? Então, me marcou muito profundamente. Eu também tava lendo Harry Potter numa época que eu tava muito mal mentalmente, eu passei por uma situação muito ruim, então foi um grande refúgio pra mim durante essa época, e eu acho que também por isso que teve um impacto tão grande. Eu esqueci de pegar esse na minha pilha, mas A História Secreta da Dona Tartt, eu já falei sobre esse livro várias vezes, foi a minha introdução ao Dark Academia, né? Esse gênero aí literário, subgênero. E esse livro, eu acho que a primeira metade desse livro, especialmente, a segunda metade eu não gosto
gosto tanto. Mas a primeira metade desse livro foi, tipo, uma das melhores experiências de leitura que eu já tive na minha vida. E, como eu disse, né, eu gosto muito de histórias focadas nos personagens. Todos os meus livros favoritos são histórias que eu me importei e eu amei todos os personagens de jeitos diferentes, cada um, claro, mas eu realmente tenho que me importar muito com os personagens pra eu amar um livro, sabe? E A História Secreta foi exatamente isso pra mim. Se você gosta de Dark Academia, histórias meio doidas, leia A História Secreta. Ele literalmente começou o gênero por um motivo. A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Muito se fala sobre Tudo é Rio, né, gente? Esse livro é, tipo, nossa, muito conhecido. Todo mundo fala que impactou muito eles. Eu gostei de Tudo é Rio, mas eu acho que o livro da Carla Madeira que realmente me impactou foi A Natureza da Mordida. De novo, mulheres, focado nos personagens, é o meu número de livro, né? Então, assim, a escrita da Carla Madeira é uma coisa bizarra. Eu demorei pra entrar na história, sabe? Tipo, eu acho que o começo desse livro é muito confuso. Eu lembro que eu comecei a ler ele também, eu tava viajando, então não tava, assim, lendo por períodos muito grandes de tempo. E eu tava meio, não sei o que tá acontecendo. Mas aí as últimas, tipo, 100 páginas, eu completamente devorei. Essa história é muito, assim, meu Deus. E por último, um favorito recente, A Vida Invisível de Adi LaRue. Esse livro eu via, desde que eu voltei a ler, eu via esse livro aí circulando nas redes. Desde 2021, eu tava 4 anos enrolando pra ler ele. E esse ano eu tava na Bienal. Logo antes da Bienal, eu já tava pensando, tipo, e se eu lesse Adi LaRue, né? E aí eu tava na Bienal e ele tava vendendo lá, eu falei, ai, vou comprar. E assim, eu tinha muito medo de não gostar desse livro, porque eu já tinha visto muitas pessoas falando que ele era lento, que a história era devagar, que a escrita era muito confusa. E eu não achei nada disso, gente. Eu já falei sobre esse livro várias vezes desde que eu li. Ele realmente se tornou um dos meus favoritos da vida. Eu acho que ele é um daqueles livros que você precisa ler na hora certa pra ele te impactar. E eu li na hora certa. Eu acho que era o momento certo, na hora certa. Então, se você já tentou ler esse livro antes e não gostou, talvez você só não estivesse no momento certo pra ler ele, sabe? Eu daria uma segunda chance. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha respondido a famigerada pergunta: quais são seus livros da vida? Eu tentei o meu máximo responder, então eu espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários quais são os livros da vida de vocês, se vocês liam também alguns desses livros que eu lia, especialmente se você tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, né? Eu tenho 24 anos, vou fazer 25 agora. Então, me conta nos comentários os livros da vida de vocês. Muito obrigada pra quem viu até aqui. Não esquece de engajar e até a próxima.